Sejam bem-vindos todos a mais uma exposição doutrinária da Sociedade de Paulo de Tarso. Vamos começar com a nossa prece para a nossa ligação com a espiritualidade superior. Te agradecendo, amigo Jesus, pela oportunidade de mais uma vez estarmos entrando em contato com os teus ensinamentos e com os ensinamentos dos teus emissários, esses espíritos benévolos que vieram nos auxiliar a compreender os teus ensinamentos, a compreender as leis do Pai. Nos ilumina nesse trabalho a fim de que possamos fazer uma exposição útil a todos aqueles que nos ouvirem. Agradecidos a Ti pela oportunidade de trabalho e contando com a presença desses nossos benfeitores espirituais, nós iniciamos o nosso trabalho de hoje. Nós vamos comentar hoje o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado por Kardec, Muitos os chamados, poucos os escolhidos. E dentro desse capítulo especificamente nós vamos comentar os itens 13, 14 e 15, que fazem parte das instruções dos Espíritos, e é uma comunicação dada por alguém que se intitula Um Espírito Amigo. Inicialmente ele comenta uma passagem do Evangelho de Mateus em que os apóstolos perguntam para Jesus por que ele fala por parábolas. E ele diz, é porque a vós vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles ainda não. Porque ao que já tem mais se lhe dará e ficará em abundância. Entretanto, aquele que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Depois ele transcreve ainda do Evangelho de Marcos uma passagem que diz assim, tende muito cuidado com o que ouvis, porquanto usarão para convosco da mesma medida que vos houver servido para medir os outros, e ainda se vos acrescentará. Porque ao que já tem dar-se-á, e ao que não tem, até o que tem se lhe tirará. E esse espírito amigo diz que aquele que recebeu, na linguagem do Cristo, é o que possui sentido da palavra divina. E ele diz que recebeu porque tentou se tornar digno dela. E porque Deus, na sua misericórdia, ele procura animar os esforços daqueles que tendem para o bem. E com relação a essa questão de perder o que se tem, ele diz assim, não é Deus quem retira daquele que pouco recebera. É o próprio espírito que, por descuidado e pródigo, não sabe preservar o que tem e aumentar o que tem, fecundando esse óvulo que lhe caiu no coração. Em resumo, essa questão de dar-se-á àquele que tem, significa que toda a aptidão, toda a qualidade que se possua, ela deve ser trabalhada, deve ser exercitada para que não se perca, para que não se deteriore. Da mesma forma que uma ferramenta, uma máquina, um equipamento, se a gente não utiliza, acaba com o tempo oxidando, estragando, né? Da mesma forma, as nossas aptidões, as nossas qualidades, se a gente não exercitar, não utilizar, elas podem também se perder. E isso se dá no sentido moral, intelectual e físico também. Por exemplo, um atleta que tem uma aptidão natural para qualquer modalidade esportiva que seja, ele tem que cuidar da sua alimentação, cuidar da sua saúde, se exercitar. Se ele for um atleta responsável, cuidar da saúde, fizer exercícios, né? Se ele trabalhar essa sua aptidão natural, ele pode sim conseguir um destaque nessa profissão que ele resolveu exercer, nessa sua modalidade esportiva. Mas se ele for um atleta relapso, se ele não se esforçar, se ele não cuidar da saúde, da alimentação, se ele resolver passar o tempo dele em festas, bebendo, comendo demasia, mesmo tendo uma aptidão natural para aquela modalidade esportiva, dificilmente ele vai ter sucesso. Aliás, quem gosta de esportes já deve ter observado algumas vezes isso. Às vezes em alguma modalidade esportiva aparece alguém que aparentemente vai ser o bambambam, o Pelé daquela modalidade. E de repente a pessoa desaparece. Por quê? Porque tinha uma aptidão,
mas não foi responsável o suficiente para trabalhar aquela sua aptidão natural. E às vezes um outro atleta que não tem tanta aptidão assim, mas é sério, responsável no trato com essa modalidade esportiva que ele escolheu, que se esforça, que treina, que cuida da sua saúde, consegue sucesso. Eu lembro de um atleta do Internacional, uma certa ocasião, que não tinha, era um zagueiro que não tinha grandes habilidades, mas era um camarada muito sério, levava de uma forma muito responsável a profissão. Ele conseguiu até mesmo aparecer na seleção brasileira. E ele era uma pessoa muito limitada, mas ele era muito responsável. E eu lembro de um outro atleta do Grêmio, e eu não estou falando isso para criticar o time, eu sou gremista. Eu lembro de um atleta do Grêmio que, quando começou a jogar, ele tinha 16 anos, apareceu no time principal do Grêmio. Se pensava que seria um outro Ronaldinho Gaúcho, de repente ele desapareceu. Entrou nas drogas, bebidas, etc. e tal, e simplesmente sumiu porque não levou a sério, né, a profissão que ele resolveu desempenhar. Da mesma forma, pessoas que têm uma boa dose de inteligência, uma inteligência acima da média, se não utilizarem essa inteligência, se não exercitarem, se não procurarem estudar, aprender mais, podem perder essa aptidão que trouxeram já de vidas passadas. E outras que às vezes não têm uma grande inteligência, uma inteligência muito acima da média, mas que são esforçadas, conseguem às vezes profissionalmente até mais do que aquele que tem uma inteligência superior. Eu lembro de dois colegas de trabalho assim. Um deles ainda está vivo, uma pessoa extremamente inteligente, mas é muito indolente, achava que para me dedicar muito à empresa, dar muito trabalho, a coisa mais importante para ele no final do dia é ir para o bar tomar uma cerveja. Ele não conseguiu nenhum cargo importante na empresa. E um outro que eu considerava bastante limitado, porque tinha dificuldades mesmo para, às vezes, entender coisas, mas era muito dedicado. Passados alguns anos ele virou chefe desse outro que era inteligente e que não era uma pessoa dedicada, né? Trazendo isso para o nosso meio, pessoas com qualidades mediúnicas admiráveis, que poderiam fazer dessa sua aptidão a bênção de, às vezes, milhares e milhares de sofredores encarnados e desencarnados. Essas pessoas, às vezes, por não encararem essa sua aptidão com responsabilidade, passam às vezes a vida inteira sofrendo com espíritos perturbados e perturbadores, às vezes se acreditando vítimas. Eu estou sofrendo pelo que eu fiz no passado, é porque eu tenho inimigos de encarnações anteriores, ou porque eu não tenho sorte, né? Mas é porque não levam a sério a mediunidade que trazem. E se utilizassem essa ferramenta que o Criador colocou nas suas mãos, que é para fazer aquilo que o Pedro nos disse, né? Cobrir com amor a multidão dos pecados, porque todos nós encarnados aqui na Terra somos espíritos muito comprometidos com as leis do Pai. Mas Deus não nos criou para sofrer, então em vez de sofrer, Ele quer que a gente faça o bem para compensar os males que já praticamos. E aí dá para uma pessoa, um indivíduo, um espírito que está encarnando, dá uma faculdade bastante extrema, bastante forte, que lhe permite trabalhar e auxiliar uma imensidade de seres encarnados e desencarnados, mas aí a pessoa não quer. Dá trabalho estudar o espiritismo, eu não posso fazer tudo o que eu quiser, eu não posso estar bebendo toda hora, não posso viver em tudo que é tipo de festa, eu tenho que estar cuidando até o que eu faço, o que eu digo, eu tenho que mudar moralmente, dá muito trabalho. Pois é, mas tudo nos é lícito fazer, nem tudo nos convém. A pessoa que age assim tem o direito, sim, de fazer o que quiser da vida. A semeadura é livre, só que a colheita é obrigatória. Se eu semear trigo, eu não posso colher batata, feijão para colher trigo. Então nós temos que escolher o que vamos semear na nossa vida. Eu conheço duas pessoas assim, que tinham faculdades, ainda estão encarnadas, faculdades medíocres admiráveis, do espírito chegar perto, elas verem os espíritos e sair transmitindo a palavra dos espíritos. Mas nenhuma dessas duas que eu conheço
resolveu trabalhar a própria mediunidade, não quiseram estudar o espiritismo, não quiseram educar a própria mediunidade, e as duas sofrem até hoje. E uma delas, que já está com mais de 70 anos, para mim assim, se eu tivesse feito antes o que eu não fiz, eu não estaria sofrendo agora. E eu digo para ela, mas ainda tem tempo. Mas agora está difícil, agora já estou muito velha. Fazer o quê, né? Mas eu conheci também um caso de um cidadão que não tinha muita aptidão mediúnica. E aí, ele não podia ser um médium de uma mesa, né, de uma sessão mediúnica, resolveu ser passista. E ele não tinha muita cultura também. Mas ele pensou em ser passista e encarou com seriedade a função que ele ia desempenhar na casa espírita. Começou a estudar tudo o que havia para estudar sobre paz. A tal ponto que hoje, esse cidadão, na casa espírita que ele frequenta, ele é a pessoa que é consultada por todo mundo que quer saber alguma coisa sobre paz. Ele não veio com uma grande faculdade ostensiva, mas o que ele pode fazer, ele faz. Ele utiliza o que ele tem nas mãos, que é a possibilidade de dar passes, que está à disposição de todo mundo, para beneficiar todos os que precisam dele. E tem uma vida muito proveitosa, porque ele está fazendo aquilo que o Pedro disse, está cobrindo com amor a multidão dos seus pecados. Mas essa questão da dar-se-á aquele que tem, também pode e deve ser encarada sob um outro aspecto. Nós encarnamos na Terra para evoluirmos moral e intelectualmente. Quando alguma coisa chama a nossa atenção aqui nessa encarnação, mais do que esse objetivo principal, que é a nossa evolução espiritual, quando alguma coisa leva a nossa atenção de tal forma que nós deixamos o resto, que é importante, né, de lado, Deus pode tirar do nosso caminho isso que chama a nossa atenção para que a gente não perca o tempo. Por exemplo, se para mim o que mais importa é a posse de bens materiais, evolução moral, perdão, tolerância, ou até mesmo o desenvolvimento intelectual, para mim isso não tem importância. Eu quero é ganhar dinheiro, eu quero ter posses materiais. E eu foco a minha vida nisso. Deus pode achar que eu precise me tornar pobre para tirar esse foco errado da minha cabeça. Se para mim o que mais importa é o sexo, eu posso ter problemas sérios nessa área para que essa coisa não me desvie do objetivo primordial da minha encarnação, que é a minha evolução. Se para mim o que importa é o comer, e eu gosto de comer, e é só isso que importa, eu posso ter problemas digestivos sérios para que eu não me desvie do meu caminho. E eu lembro de um cidadão que tinha mais ou menos, acho que era 77 anos. E ele tinha uma aparência melhor que a minha. Não precisa muito para ter uma aparência melhor que a minha, mas parecia bem mais novo do que eu. Né? E um dia, conversando com ele, mas como é que chegou nessa idade desse jeito assim? Eu tenho uma grande aliada que preserva a minha saúde. Como assim? Eu tenho uma úlcera que não me deixa beber, não me deixa fumar, não me deixa comer gordura, comidas pesadas. Eu não estraguei a minha saúde. Né? E quantas vezes a gente estraga a saúde comendo, bebendo, etc. e tal. Mas assim, Deus age conosco como nós agimos, ou como os pais responsáveis agem, ou deveriam agir com os filhos pequenos. Né? Quando um pai vê que o filho está deixando de lado o estudo, que ele está tirando notas ruins, ele só quer saber do videogame ou do celular, de estar nas redes sociais, de andar com os amigos, etc. O que o pai ou mãe responsável faz? Tiram do filho aquilo que está desviando o filho do estudo. Quando o filho perde isso, fica odiando os pais. Se é o celular ou se é o videogame, ele acha que tinha que ter aquilo sempre, e o pai ou a mãe que tirou está contra ele, é ruim, etc. e tal. Mas os pais fazem isso por amor aos filhos, porque sabem que o aprendizado da escola é extremamente importante para quando o filho crescer, ele poder encarar um mercado de trabalho competitivo. E aí quando o filho, depois de não ter mais aquilo que estava desviando o foco dele, ele volta a prestar atenção nos estudos, tirar boas notas, os pais devolvem aquilo que ele gosta, devolvem o videogame, o celular, o computador,
Mas adverte, se tu relaxar no estudo vai perder de novo. Deus age assim conosco. Ele frequentemente precisa nos contrariar para nos beneficiar. É claro que todos nós conhecemos pessoas que se ligam apenas nas coisas materiais, não se importam com os outros, né? Que gostam de usufruir só das benesses do mundo material e às vezes vão até o fim da encarnação física sem grandes problemas. Será que essas pessoas então ficam à margem da lei de Deus, conseguem se eximir da lei do Pai? É claro que não. Não podemos esquecer que todos nós, sem exceção, somos espíritos imortais temporariamente encarnados para evoluir. E que a nossa vida não começou no berço e não vai terminar no túmulo. Então, o espírito que passou a encarnação inteira, né, com objetivos equivocados, ele vai ter que um dia encontrar a consequência disso. O Criador vai ter que tirar esses focos de atenção da vida dele, para que ele aproveite melhor o tempo que vai estar aqui na Terra. O Cristo sempre foi e sempre será o balizador para todas as nossas dúvidas. O que ele disse a respeito? Onde estiver o teu tesouro, lá vai estar o teu coração. Se o meu tesouro é a posse dos bens materiais, eu boto a minha atenção nos bens materiais. Se todo o meu tesouro é a viagem, a diversão, brincadeira, seja o que for, eu vou colocar a minha atenção nisso e vou me desviar do resto. Então, frequentemente, quando nós não nos conscientizamos de que estamos aqui construindo a nossa própria felicidade, o Criador precisa tirar do nosso caminho aquilo que vai estar nos desviando e vai nos fazer sofrer. Não podemos esquecer, como a gente falou há pouco, né, nós não nascemos no berço e não morremos no túmulo. Quem nasce e morre é o corpo físico. Quantas pessoas a gente conhece que desde o início da encarnação passam por dificuldade? Será que é só por acaso? Será que Deus é injusto que deixa algum de nós sofrer sem motivo? Não. Essas pessoas que enfrentam dificuldades desde o berço, ou pediram para passar por aquela situação, para evoluir sob um certo aspecto, ou estão sendo tolhidas de alguma forma para não se desviar do caminho correto. Quem é que procurou o Cristo quando ele esteve aqui? Eram os romanos, os judeus ricos? Não. Eram os doentes, as viúvas, os pobres, os cegos, né? Eram esses sofredores que procuravam o Cristo. Por quê? Porque aqueles que estavam com saúde, com dinheiro, com poder, não queriam saber de religião. Os romanos até preferiam a religião deles, que era só a questão de tomar lá da cá, eu faço uma oferenda para o Deus tal e está feito o carreto. Quem é que procurava Jesus? Quem estava sofrendo. Mas nós não precisamos mais disso. Nós espíritas já sabemos que não precisamos da dor para evoluir se nós assumirmos o controle da nossa trajetória evolutiva. Se assumirmos essa trajetória com responsabilidade, a dor começa a perder a razão de ser na nossa vida. Deus não faz nada inútil. Se eu não preciso de dor, ela não vai estar no meu caminho. Então, nós não precisamos esperar que Deus tire da nossa vida essas benesses, essas coisas que são agradáveis. Por quê? É lícito que a gente utilize, que a gente beba moderadamente, que a gente coma, se alimente, que a gente se divirta, que faça sexo, que viaje. Todas as satisfações do mundo material são lícitas e Deus criou porque Ele não quer que a gente sofra aqui. Ele quer que a gente evolua, que a gente aprenda. Então essas benesses do mundo material amenizam a trajetória nossa aqui no mundo material, que às vezes é complicado. Mas elas não são o mais importante. O mais importante é a nossa condição de espíritos imortais temporariamente encarnados para tratarmos da nossa evolução moral, da nossa evolução intelectual. Então não podemos nunca deixar de considerar que a nossa evolução é a coisa mais importante. Até porque, quando a gente deixa de lado, né, essa busca da evolução,
Não é só a volta para o mundo espiritual que fica ruim. Não, se eu sou egoísta, se eu sou ciumento, se eu sou invejoso, se eu sou truculento, eu tumultuo a minha vida de encarnado também. Mas se eu sou fraterno, se eu sou paciente, se eu sou tolerante, se eu perdoo os meus irmãos, eu contribuo para que a minha encarnação presente, mesmo num mundo onde a maior parte das pessoas estão submissas ao orgulho e egoísmo, mesmo assim, a minha vida se torna uma vida de mais paz. Por quê? Porque Deus não nos criou para sofrer. Ele nos criou para sermos felizes. Só que como Ele é justo, Ele quer que nós construamos a nós mesmos, que nós nos tornemos seres melhores para sermos merecedores da felicidade que estaremos conquistando. Diferentemente do que muitos de nós pensam, as leis de Deus não existem para tolher a nossa liberdade, mas para nos libertar das nossas ações erradas e das consequências negativas que elas nos dão. Com relação a essa questão de perdermos alguma coisa por estarmos no caminho errado, essa pandemia que nós estamos enfrentando está dentro desse contexto. Na verdade, não seria necessário que nós tivéssemos essa pandemia. Mas nós estamos destruindo o nosso planeta porque estamos todos nós envolvidos num consumismo irrefreável, né? Estamos muito preocupados com a posse. Nós estamos num mundo hoje, eu não sei como é que é no resto dos outros países, que eu não tenho tanto conhecimento assim, mas no Brasil é assim. Quem não tem carro hoje no Brasil é cidadão sem valor. As pessoas têm uma dificuldade de viver sem ter carro. Às vezes a pessoa tem que ter um, tem que ter dois, três, é para ostentação. É claro que o carro é útil. É claro que ele beneficia, facilita uma série de coisas. Mas nós, se imaginar que nós temos na Terra mais de 7 bilhões de pessoas, se pelo menos metade dessas pessoas no mundo tivesse carro, nós teríamos um mundo só de fumaça. Né? Eu me coloco também nessa condição de quem age errado, porque eu sou muito carnívoro. Eu não derrubo floresta, eu não crio gado, mas para satisfazer a minha vontade de ser carnívoro, é que os criadores derrubam florestas, né, e fazem pastagens para criar gado. Direta ou indiretamente, eu também sou responsável pelo desmatamento, pelas queimadas. Então, a maior parte de nós encarnados, até mesmo espíritas, não conseguimos compreender uma série de equívocos que estamos cometendo. Para a esmagadora maioria das pessoas que eu conheço, mesmo espíritas e mesmo palestrantes espíritas, a própria evolução moral não é a coisa principal na sua vida. E tem que ser, porque é a única coisa que realmente importa para nós. Se eu não tratar da minha evolução moral, eu posso ter certeza de que o meu presente não vai ser muito bom e o meu futuro vai ser pior ainda. E se eu não cuidar desse planeta, como é que vai ser nas outras diversas encarnações que eu preciso ter aqui? Se eu tiver que viver num planeta cuja atmosfera está poluída, cujas águas estiverem poluídas, um planeta onde as pessoas vivem em função de coisas materiais, onde o ser humano deixa de ter importância ou passa a ser muito menos importante do que as coisas materiais, do que a posse, do que a riqueza, do que o poder. Por isso, o Criador nos deu uma advertência. Nos trouxe essa pandemia. E as pessoas, eu sei que todos, até espíritas, rezam a Deus para que a pandemia acabe. A pandemia vai acabar se for bom para nós. Mas se a pandemia acabar e nós não mudarmos a forma de viver, ela não atingiu o seu objetivo, a sua finalidade. Nós estamos encarnados para melhorarmos moral e intelectualmente, para evoluirmos. E enquanto não encararmos essa nossa condição
com seriedade, não estaremos construindo para nós mesmos a felicidade que queremos ter. Por mais que a gente busque ser feliz através da posse, das diversões, de outras coisas, não encontraremos a felicidade porque estaremos buscando a felicidade em caminhos que não levam a ela. Então é importante nós termos essa consciência. O Criador trabalha a nosso favor, mesmo que para isso ele tenha que nos contrariar. Mas nós não precisamos, como a gente falou, não precisamos deixar que a nossa situação chegue ao ponto do Criador ter que nos privar de algumas coisas que a gente quer. Nós podemos começar a assumir a condição que é nossa de responsáveis pela nossa própria evolução. Mas observemos uma coisa, nenhum de nós precisa fazer sacrifícios, passar por grandes sofrimentos para tratar da própria evolução. Nós somos espíritos ainda muito imperfeitos, temos muitos defeitos dentro de nós, que são decorrentes de dois básicos, que são o orgulho e o egoísmo. Nós somos invejosos, ciumentos, intolerantes, temos uma série de defeitos. Mas observemos que um defeito que eu tenha não impede que eu faça uma coisa boa. E é essa que me parece a grande sacada para nós melhorarmos a nossa condição espiritual. Se imagine que eu seja um grande fofoqueiro, eu gosto de falar mal das pessoas, eu gosto de criticar as pessoas. Isso me impede de desculpar alguém que me ofendeu? Isso me impede de auxiliar alguém que precisa da minha ajuda? Se eu tenho dificuldade para perdoar alguém que me ofende, isso me impede de ajudar o meu irmão que precisa da minha ajuda? Me impede de tolerar alguém que está com dificuldade, que se queixa, que precisa de um ombro amigo, né, para se queixar, para desabafar? Vejam, é claro que aqueles defeitos muito gritantes dentro de nós temos dificuldade de agir contrariamente a eles. Mas eles não impedem que a gente faça outras coisas de bem. Então, o grande lance da nossa vida é justamente esse. Lutarmos contra os defeitos mais importantes, mas aproveitarmos todas as oportunidades para exercitarmos a caridade. Ou seja, tolerância, paciência, auxílio aos nossos irmãos, perdão, fazer o que estiver a nosso alcance, o que pudermos fazer. Nós não vamos sair desta encarnação santificados, é impossível. Mas se nós não podemos ser um Chico Xavier, um Divaldo Franco, uma Irmã Dulce, né? Nós podemos ser um Júlio melhorado, um Pedro melhorado, uma Maria melhorada, procurando fazer o melhor que estiver ao nosso alcance. E veja, não estou falando em sofrimentos. Deus não nos criou para sofrer. Ele nos criou para sermos felizes. Mas a nossa felicidade é consequência da nossa evolução. Quanto mais a gente evolui, mais capacidade a gente tem para sermos felizes. E essa não é obrigação, é possibilidade de fazermos o bem, é uma grande colher de chá que o Criador nos dá. Porque tudo que a gente pode fazer para o nosso semelhante, em termos de bem, ele pode fazer muito melhor. Mas ele permite que nós auxiliemos o nosso irmão, ele permite que nós façamos pelo nosso irmão o que o nosso irmão precisa que a gente faça, porque assim nós evoluímos. Nós nos beneficiamos. Por isso, os espíritos realmente equilibrados e superiores, quando têm a oportunidade de fazer o bem, eles agradecem a Deus. Eles não pedem que o beneficiário agradeça a eles. Eles agradecem a Deus porque eles sabem que estão fazendo uma coisa que beneficiou alguém, mas que redunda em benefício próprio sempre. Porque tudo que nós fazemos sempre volta para nós, o bem e o mal. Então, está nas nossas mãos fazer as escolhas que a gente quer fazer. Né? Se eu quero ser mais feliz,
eu tenho que semear felicidade. Se eu quero ter paz, eu tenho que trabalhar pela paz. Se eu quero o bem para mim, eu tenho que espalhar o bem. Eu não posso ser egoísta, eu não posso ser agressivo, eu não posso maltratar as pessoas e esperar que, em retribuição a isso, a vida me devolva flores, saúde, paz. Não, eu tenho que construir um mundo onde eu vou viver. Por isso eu tenho dito com frequência que se eu, Júlio, hoje desencarnasse e fosse morar num planeta muito evoluído, eu não seria 1 milímetro mais feliz lá do que eu sou aqui. Porque a felicidade do espírito é uma condição interior. E por mais que nós procuremos nos enganar, né, colocando a felicidade na posse disso, daquilo, no usufruir disso ou daquilo, a felicidade deve ser construída dentro de cada um de nós, com a nossa adequação às leis do Pai. Não existe outro caminho. Espero que tenhamos sido úteis nesses comentários, como também espero que os nossos benfeitores espirituais nos amparem a todos nós, nos auxiliem a compreendermos cada vez mais as leis de Deus e nos auxiliem cada vez mais a aplicarmos esses conhecimentos nas nossas ações diárias, porque assim nós estaremos construindo para nós mesmos vidas de mais paz. Muito obrigado, fiquemos na paz de Deus.